Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. A sua conexão com o passado. Recordar é viver, 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 viver. Walter Luiz. Em 1996, o CSA foi campeão alagoano. O grande destaque daquele time era Gilson, o centroavante. Naquele ano, dentro do programa Fantástico, havia os gols dentro de um espaço chamado placar eletrônico. E Gilson quase sempre estava presente, com as dezenas de gols que fez em Alagoas. Chegou a fazer 5 gols em um só jogo, contra o Bom Jesus. Em 2018, entrevistamos Gilson na Rádio Correio, programa A Bola do Povo, no quadro Craques do Passado. E Gilson nos contou a sua história no futebol. Uma rara entrevista que vamos ouvir em instantes. E colabore com o nosso canal, para que possamos seguir cuidando e divulgando a história do futebol de Alagoas. Nosso Pix: Futebol Alagoano para sempre, @gmail.com. Então vamos voltar no tempo e ouvir a história de Gilson, o artilheiro eletrônico do CSA em 1996. 1995, gente, o CRB foi campeão alagoano. No ano seguinte, pensava no bicampeonato, mas não conquistou. O campeão de 1996 foi o CSA. Todos os jogadores tiveram um papel importante, mas um deles se destacou. Fez 20 gols e foi um dos principais responsáveis pelo aquele título. Até hoje o torcedor não esquece dele, o atacante Gilson, ficou conhecido como Gilson, o artilheiro eletrônico. 22 anos depois, onde anda, o que faz, como vive Gilson, o artilheiro eletrônico. Boa tarde, Gilson. Boa tarde, Walter. Boa tarde aí a todos na Rádio Correio AM e principalmente a torcida do CSA. Muito bem, a primeira ligação, gente, fizemos com um telefone fixo e deu um retorno, alguma coisa na linha, mas agora está tudo ok. Gilson, artilheiro eletrônico, Gilson, artilheiro do Campeonato Alagoano de 96. Para a torcida ter certeza, é você mesmo, Gilson. Você está em que cidade do Brasil nesse exato momento? No momento estou morando em Itaquaquecetuba, que é o Grande São Paulo, e estou aqui já faz uns 7 anos. Itaquaquecetuba. Isso, Itaquaquecetuba. Muito aqui bem. A gente em São Paulo costuma falar Itaquá. Eu sei. Não é considerado interior não, é interior, é Grande São Paulo, é tudo colado, como é? Não, fica bem próximo da capital, a uns 20 a 30 quilômetros, mas está bem próximo, que a maioria dos meus familiares é da capital de São Paulo. Muito bem, Gilson, você jogou aqui em 96. Antes de 96, qual foi sua trajetória no futebol até chegar em Alagoas? Onde você jogou antes de chegar em Alagoas? Você começou em que ano, as equipes que passou até chegar no CSA? O meu início de carreira foi na categoria de base da Portuguesa. Depois eu passei para o Nacional de São Paulo, um time aqui da capital, onde eu joguei lá bastante jogadores. Em 90 eu fui emprestado como juniores para o Figueirense, mas acabei jogando no Nacional. Em 91 tive uma passagem pela uma equipe da segunda divisão de Santa Catarina, da Xanxerense. Depois eu fui para Tubarão. De Tubarão eu fui para Chapecoense, em 94, em 95 eu joguei aqui no Nacional, e como nessa época, vinculado, a gente tinha vínculo com a equipe, eu era emprestado e retornava para a equipe, a gente tinha vínculo. Em 95 joguei pelo Nacional Paulista e depois pelo Mirassol. Em 96 foi onde eu fui para o CSA. 97 joguei no Nacional novamente. Depois eu fui para o
Madureira, foi pro Clube de Jaú, e depois eu cheguei aí em 98 para Portugal, onde o Baizec me levou e fiquei até 2000. Em 2000 você encerrou a carreira? Eu tive que encerrar a carreira devido a um problema físico grave no joelho. Isso me prejudicou muito na minha parte física, né, para ter uma qualidade. Então eu tive que encerrar a carreira em 2000. Muito bem, o Gilson hoje mexe com algo ligado ao futebol, treinador, escolinha, ou tem que você faz hoje a sua atividade nada tem a ver com futebol, Gilson? Quando eu encerrei a carreira, eu tinha um trabalho social na linha de futebol, na capital de São Paulo. Eu fiquei mais ou menos um ano, mas aí depois eu tive um convite para poder trabalhar numa empresa privada de transporte, onde eu aceitei para dar uma estabilidade melhor, né, na vida dos meus familiares. E até hoje eu estou trabalhando numa grande empresa privada de segurança, numa área do setor que é de confiança. Qual a idade do Gilson quando ele jogou no CSA e quantos anos tem hoje o Gilson? Quando eu joguei no CSA eu tinha 26 anos e hoje eu estou com 40 anos. Muito bem, Gilson, sua vinda para Alagoas se deu através de quem? Como surgiu o contato? Quem foi a pessoa que você poderia dizer? Eu fui para Alagoas devido a esta pessoa. Quem foi que teve contato, que indicou, que lhe trouxe? Quem foram as pessoas ou a pessoa que é o responsável pela vinda do Gilson para o CSA? Então, essa história é um pouco assim, engraçada, né? Que o seu Euclides Melo é muito amigo, né? Tinha uma amizade bem próxima com o presidente do Nacional, o Dr. Ailton, e através dos dois foi onde houve esse convite para mim estar indo para Alagoas jogar no CSA. Mas logo quando eu cheguei no final de semana, e numa quarta-feira, eles queriam que eu jogasse um amistoso contra o Confiança de Sergipe, sendo que eu não tinha ainda assinado o contrato, e eu me recusei. Mas aí o Dr. Ailton, o professor Euclides, me convenceram, e aonde foi que através desse jogo amistoso eu fui muito bem, e acabou até conquistando aí de forma mais rápida a coisa do contrato. Então, de repente, esse jogo foi um teste. Inclusive, o CSA ganhou por 3-0, foi no dia 5 de março, foi um gol seu, um do Silvio Alagoano e um gol contra lá num jogador chamado Araújo. Você acha que, de repente, se você não fosse bem, poderia não ter ficado? Esse jogo foi, digamos, um teste, colocaram como um teste para você, ou, independente do que acontecesse, você já estaria certo no CSA? Verdade, Walter. Eu me senti assim, né? No momento que eu fui informado que eu teria que jogar, como eu já tinha uma experiência, já tinha passado em algumas equipes, então eu não aceitei em princípio. Mas como eu sempre fui confiante, né? Sempre tive confiança no meu futebol e também tinha confiança no meu presidente do Nacional, o Dr. Ailton, ele me deu total aval para poder jogar, mesmo se acontecesse algum imprevisto. Então eu confiei e acabou até eu fiquei no banco, e a primeira bola que eu peguei foi aonde eu participei do primeiro gol, que foi o gol contra, né, do zagueiro do Confiança, e logo em seguida já fiz um gol também. Isso aí me deu mais confiança ainda, porque ali estava traçando assim uma boa trajetória no CSA. Exato. O segundo jogo, Gil, seu, foi a estreia do campeonato. O CSA não estreou bem. O Miguelense era uma grande equipe na época. Inclusive chegou a ser vice-campeão 3 anos depois, disputou Copa do Nordeste, chegou a ganhar do Santa Cruz de Recife. O CSA perdeu por 2-1, de novo você fez um gol. Mas no jogo seguinte, Gil, terceiro jogo, 17 de março, olha, futebol é difícil. O atacante é caçado em campo, você tem uma marcação séria em cima de você. Fazer um gol é difícil. Fazer 2, mais difícil ainda. Fazer 3 é muita sorte o jogador fazer 3. Mas você nesse dia fez muito mais do que isso. Vamos ouvir o áudio aí. Tudo pronto, vai começar CSA Bom Jesus. É o CSA jogando pela primeira vez no Campeonato Alagoano, aqui no Repelé. Bola rolando no prateão. Veio lateral para o CSA, o William faz a cobrança. A bola dentro da grande área, Chico faz a virada de canhota. Gilson de cabeça, é gol! Do CSA!
Gilson de cabeça. Depois da cobrança do lateral, Chico fez o levantamento. Gilson no primeiro pau, testou pro gol. 1-0 CSA. Tá aí o ponteiro Nado, dominando a bola, recuou, a zaga bateu cabeça, recebeu o Silvio, tocou pra Gilson, gol! Gol do CSA, Gilson novamente! Depois da falha da zaga do time do Bom Jesus, Silvio deu presente pra Gilson, que colocou no fundo do gol! 2-0 CSA contra o Bom Jesus. Futebol alagoano para sempre. E cartão amarelo para o zagueiro do Bom Jesus. Tá aí boa oportunidade para o CSA buscar a marcação do seu terceiro gol. Arruma para a cobrança Assis. Vai colocar a bola lá na grande área. Recebe a autorização, Assis bateu na bola. De cabeça é gol! Gilson de novo. Gol do CSA. Depois da cobrança de falta cometida nele mesmo, Gilson, pelo Assis, de mergulho de peixinho, Gilson faz mais um gol, 3-0 CSA. Já estamos no segundo tempo, tem a chance para o CSA, um novo escanteio, Joécio cobra, a bola sobra para o Silvio, grande chance, Gilson sozinho, gol! Gol do CSA, Gilson de novo! Depois da cobrança do corner, um novo vacilo da zaga do Bom Jesus. Silvio ficou frente a frente, mas Gilson coloca lá dentro. 4-1 CSA. Continua com fome de gols o time azulino. Tem a cobrança do Joécio. Gilson de novo, é gol! Gol do CSA, Gilson de novo. Na cobrança de falta novamente. Bola parada. Bola no fundo do gol. Gilson faz o quinto dele na partida. E o árbitro Ednelson Dias encerra o jogo. Vitória do CSA, goleada, Zurina. Gilson, aí foi um áudio da TV Alagoas, Rogério Costa, colocou a voz aí, que narrou. Gilson, 5 gols você fez contra o Bom Jesus, o jogo foi 7-1. Terceiro jogo. Como foi esse dia, hein, Silvio? Já dava para pedir um aumento nesse terceiro jogo, e alguma outra vez na sua carreira você chegou a marcar 5 gols em um só jogo, Gilson? É verdade, Walter. Foi um momento muito agradável, né? Muito feliz. Nunca tinha acontecido na minha carreira. Nesse jogo, a gente, mesmo sendo o início do campeonato, a gente estava um pouco pressionado devido à derrota que a gente teve na estreia. Mas foi um momento muito, muito feliz mesmo, que assim, me deu mais confiança ainda para dar continuidade à minha carreira, também ao campeonato. E também culminou com a gente ser gratificado por ser reconhecido nacionalmente através do Fantástico, né, do Passagem do Sonho. Mas nunca tinha acontecido, não. Foi a primeira vez. E um sentimento assim, que você, sabe, não tem nem como a gente espanar toda a alegria que a gente sente em ver essa torcida que é maravilhosa, feliz com o resultado dele. Ô Gilson, naquele ano, você chegou aqui, o treinador era o Baidec, depois saiu, aí assumiu o Vegete, depois saiu o Vegete, veio o Roberval Davino, depois saiu o Roberval. Aí foi uma dupla, Peu e Siri, né, 2 treinadores. Depois o Roberto Mendes assumiu por 3 jogos. O Freitas, 1 jogo só. Depois o Roberto Mendes voltou. Aí já foi ainda na Série C. Como foi que o Gilson viu essa questão de tantos treinadores? Atrapalhou um pouco o trabalho? Como foi seu relacionamento com esses treinadores, hein, Gilson? Claro que mudanças assim, muitas mudanças sempre atrapalham, né, o trabalho. Ainda bem que mesmo com toda essa mudança, a gente tinha um grupo muito bom, um grupo experiente, onde também estava aparecendo alguns jovens, né, talentos. Então, através dessa experiência do grupo, a gente não se deixou abalar e conseguimos o mais importante, que é o título. Mas, com certeza, no futebol, muitas mudanças atrapalham. Muito bem, deixa eu trazer um outro áudio, Gilson. Na época que o Peu e o Siri eram treinadores, aqui havia um zum na cidade, né, que tinham 2 jogadores, que eram o Amauri e o Rógenes, que eram ligados
que o Peu já também atuava como tipo empresário. Diziam que ele escalava só o Amauri, o Rógenes, sacava outros jogadores e o grupo estava meio chateado. Inclusive o Oswaldo Barbosa, que era na época da Rádio Progresso, a rádio que eu fazia parte, até entrevistou o Peu e perguntou se vamos ouvir esse áudio. Os torcedores é que realmente eles encontram um torcedor, outro na rua, e o torcedor sempre cobrando. O Peu e o Jorginho só colocam o Amauri e o Rógenes no time porque são jogadores deles. Você concorda? Não, acho que nós não temos opções. Futebol alagoano para sempre. Quem tem é trocar o Gil pelo Mate, que dá no meio, são dois jogadores idênticos, aqui o treinador lá no banco para entrar no lugar do Gil, aí já muda o jogo. Então tem que ver também que não tem, tá aí, né, aguardando também o Ivan também, que pode entrar nesse meio campo. Muito bem, o Peu falou aí, respondendo se ele colocava o Amauri e o Roger, tinha preferência, falou do Matos também, que Matos e Gilson era a mesma coisa. E a gente, na época, Gilson falou muito, eu ficava no estúdio e tem coisas que a gente passa décadas e não sabe se aquilo foi verdade, se não foi, se era assim mesmo. Você estava no grupo, Gilson. O relacionamento na época do Peu e do Siri, que são dois alagoanos, né, dois irmãos que fizeram história aqui no CSA, com o grupo era meio abalado. Tem essa questão desses jogadores que eram do Peu, o Amauri, o Roger, ele botava, tirava os outros, o grupo estava insatisfeito, é verdade isso, Gilson? Você que estava no grupo? Não era verdade. Assim, a gente, como já tinha conquistado aí o alagoano, a gente respeitava muito o Peu, porque é uma pessoa, um jogador que tem história no futebol e é de grande caráter também, tanto ele como o irmão dele. Então não tinha, que eu saiba, assim, que eu me lembro, não tinha nenhum tipo de desaprovação com ele ou insatisfação. Então a gente respeitava muito. Infelizmente é que a gente acabou não fazendo uma boa temporada na Série C. Muito bem. Ô Gilson, aqui em Maceió, você morou em que bairro? Que bairro você veio com esposa, era casado, veio só? Em que bairro você morava aqui em Maceió em 96? Eu estava com a minha esposa, minha filha. Eu morava em um flat em frente à Praia da Pajuçara. Morava bem, graças a Deus. Aproveitei bastante essa cidade linda que é Maceió. A gente passeava bastante, né? E desfrutava muito dessa cidade maravilhosa. Muito bem. Ô Gilson, trazer outro áudio. Em 96, teve um jogador que teve uma rápida passagem aqui em Alagoas. A gente ficou muito sentido com o acidente da Chapecoense, já que ele já fora, né? Aliás, já como treinador, o Caio Júnior. Trazer esse áudio aqui, vamos ouvir. A primeira oportunidade de gol surge com o estreante Caio Júnior. Cabeçada fulminante que o goleiro Walter espalma por cima do travessão. Escanteio para o CSA, o zagueiro João Miguel tenta, Walter defende, no rebote Caio Júnior acerta na trave, que salva o tricolor palmeirense. O CSA é melhor no primeiro tempo e Caio Júnior mostra visão de jogo. Ele descobre Jerônimo na esquerda, o chute sai em cima do goleiro, a zaga livra o CSE do sufoco e o estreante Caio Júnior, habilidoso e inteligente nas jogadas, parado apenas por um estiramento na coxa direita. Infelizmente tive esse problema e achei melhor sair porque realmente ia agravar mais, e espero que não seja nada de grave e que eu possa já o mais rápido possível jogar. Ô Gilson, o Caio Júnior teve uma rápida passagem aqui, se contundiu, não se recuperou, teve que sair. Você conviveu um pouco com ele, infelizmente ele estava, né, no avião, era o treinador da Chapecoense. Você lembra bem, você teve contato bem aqui com o Caio Júnior, chegou a conhecer ele, falar bem, ser amigo dele, apesar da rápida passagem. Como você recebeu, quando do acidente, essa informação da morte do Caio Júnior? Como foi esse relacionamento com ele aqui, hein Gilson? Foi um ótimo relacionamento, onde por pouco tempo que a gente conviveu, eu fiz uma amizade enorme com ele, porque ele era meu vizinho de flat, e por ele ser um amigo íntimo também do Vaidec, a gente era bem próximo, sempre conversava, sempre saía junto para se divertir. Então a gente fica triste, né, pelo que aconteceu, porque além de um excelente atleta que ele foi, um excelente treinador, é uma pessoa de um ótimo caráter, uma pessoa humilde, apesar de ele ter tudo que ele já obteve na vida, era um cara super humilde,
e sempre me dava conselho, sempre a gente tinha contato, mesmo depois que eu saí do CSA, a gente sempre teve contato. Infelizmente a gente fica muito triste no dia que teve o acontecimento, a gente ficou muito triste mesmo, ficou muito emocionado, porque era uma pessoa que todos nós que conhecemos a fundo assim, gostávamos muito. Muito bem. O Gilson, me diga uma coisa, o Garrincha, nos anos 50, 60, ele na seleção, ele ia falar dos adversários, ele nem sabia o nome, dizia aquele time de camisa vermelha, aquele time de camisa amarela, ele nem lembrava, nem queria saber. Vou fazer um teste de memória com você, Gilson, em 96 aqui no Alagoano, que equipes você lembra que tinha aqui no Campeonato Alagoano? É claro, tirando o CRB, né, que é conhecido, quais as outras equipes que o Gilson enfrentou, que você lembra que tinham aqui no Alagoano em 96, Gilson? Testar a sua memória. Eu lembro do 7 de setembro, do Bom Jesus, né? De Viçosa, acho que era comercial de Viçosa, que acho que na época o comercial de Viçosa tinha o Red, né? Pitbull. Eu lembro do. Agora você me pegou. Pra você é camisa vermelha, amarela, é como o Garrincha. Não, mas tinha o Batalhense, né? O Zumbi. Batalhense. O CSE. Você fez um gol no Batalhense no Pelé, foi 3-1, né? Os seus gols, Gil? Tinha um Cruzeiro, tinha o Asa. Os 2 times de Arapiraca, né? Exatamente. Até o Cruzeiro ele ficou numa final de um turno contra a gente. Esses times aí eu lembro. Muito bem, estamos entrevistando gente. Gilson, artilheiro eletrônico, jogador que jogou no CSA em 1996, artilheiro, onde fez 20 gols. Gilson, que lembrança você tem da torcida do CSA? Como você descreveria o comportamento em termos de incentivo, de vibração da torcida do CSA? Eu sempre tive um bom relacionamento devido à minha performance dentro de campo, que era assim, um atacante que precisa fazer gols. Eu estava fazendo gols, né? Infelizmente eu também tinha um objetivo de ultrapassar o recorde aí do artilheiro do Alagoano, mas eu tive aí um problema de contusão, onde eu fiquei 11 jogos fora. Mas a relação com a torcida era muito boa. Tinha o pessoal da Mancha, né, que sempre convivia com a gente diariamente, mas eu tenho boas lembranças da torcida, sempre agora acompanhando o CSA na Série B. Eu sempre converso com meu filho e passo e falo que é uma torcida vibrante, é uma torcida do povo mesmo, que gosta de futebol e apoia sempre. Então eu tive uma excelente relação e foi uma excelente lembrança. Em 2003, Gilson, o CSA estava em uma grande crise financeira, terminou rebaixado para a segunda divisão do Alagoano, aí disputou a segunda divisão em 2004, não conseguiu subir no jogo final e daria o acesso, ele empatou aqui com o Penedense, continuou na segunda divisão em 2005. Como o Gilson, na época aí onde você estava, Gilson, recebeu essa informação? No momento que você tomou conhecimento, o CSA caiu para a segunda divisão do Alagoano. Você que jogou aqui em 96, 7 anos depois aconteceu isso. Como foi que o Gilson, na época, recebeu essa informação que o CSA havia caído para a segunda divisão do Alagoano? Pelo carinho que a gente tem com a equipe do CSA, que eu tenho pela equipe do CSA, a gente fica muito triste, né? Mas também a gente sabe que às vezes uma equipe, para poder se fortalecer, se reorganizar, ela tem que passar por uns momentos difíceis, né? E com certeza, acho que deve ter sido, assim, não está acompanhando de perto, mas deve ter tido algum problema aí de organização, né? E levou o CSA a amargar a segunda divisão. Mas com certeza voltou mais forte. Devido a esse problema que teve aí, voltou mais forte e hoje está muito bem. Muito bem, Gilson, tem jogos que a gente guarda para sempre na memória, tem outros jogos que é para esquecer, né? E no dia 30 de maio de 96 teve um jogo que acho que foi triste para você. Começou até bem, né? Você chegou a fazer 2 gols no primeiro tempo. É o primeiro gol do CSA para delírio na torcida azulina. Gilson na marca do artilheiro, soma mais um pontinho pro Walter Luiz conferir. Aperta a contagem do Fábio Rei Pelé com gol de pênalti. Paulo Roberto, bola de ouro, detalhe. Bateu muito bem o pênalti do artilheiro Gilson. Lançamento em profundidade.
para Joécio, ganhou do Marco Antônio, invadiu a área, cruzou pra boca do gol. Goleiro pegou, marcou, sobrou pra Gilson, ele tocou, pegou. Canal Futebol Alagoano para sempre. Você tinha feito 2 gols no intervalo. Você estava até satisfeito e era sempre procurado pela imprensa. Até no intervalo você deu uma falinha rápida. Aliás, eu tô aqui ao lado do Gilson. A respeito desse time, Gilson fez 2 gols, o time teve a oportunidade de fazer o terceiro, mas acabou tomando 1, né, Gilson? Nos 2 jogos a gente também estava no placar de vantagem e acaba cedendo espaço para a equipe adversária. Vamos ver se a gente acerta agora no vestiário, porque se a gente jogar na marcação forte e não cedendo espaço, a gente faz mais gols. Aí é o artilheiro do campeonato, artilheiro do jogo, Gilson Paulo Roberto. Aí isso, você estava feliz, fez 2 gols, mas no segundo tempo aconteceu aquele lance triste. Trazer aí o áudio do que aconteceu. Ao chute ali de 2 jogadores, o lateral Mataíldo Capela e de onde o do CSA, não sei quem é não, hein, mas ali sem imagem, parece que é o Gilson, sei lá. É verdade, é o Gilson. Tá caído no gramado, rolando de um lado pro outro, Cristiano Matheus acompanha. Caiu pelo lado do Capela o Adeildo, lateral direito, né? Adeildo sentindo muitas dores fortes aqui pela equipe do Capela, e também o Gilson, centroavante, Gilson sentindo muitas dores, e o técnico do CSA já perdendo o artilheiro Gilson do CSA. 2-1 pro CSA, é o segundo tempo que deve o seu reinício aqui no estádio Rei Pelé, em Maceió. Esta é a Rádio Progresso de Alagoas. Já tem alguém vem aí, Cristiano Matheus do choque. Adeildo já pediu para voltar o lateral do Capela. Tudo indica que não vai dar para voltar o atacante Gilson, já no aquecimento com a número 16, Chico da equipe do CSA. Valeu, Cristiano Matheus. Não dá mais para o número 9, Gilson, do time do CSA, sentindo muito o tornozelo esquerdo. Já vai assinar a súmula no número 16, Chico, daqui a pouquinho. Mais detalhes com Cristiano Matheus, Geron. Com o doutor Márcio, da equipe do CSA, porque o Canal Futebol Alagoano para sempre. Estava bastante acentuado. É sério, doutor? Não, vamos fazer uma observação após o jogo, no vestiário, fazer um exame mais minucioso para ver o grau de lesão do atleta. Aí o departamento médico da equipe do CSA. Gilson, você estava bem no campeonato, aí com seus gols, seus 20 gols, e aconteceu esse lance aí lamentável contra o Capela, essa fratura. O que você lembra desse lance, Gilson? Foi com o jogador Adeildo, inclusive o Adeildo hoje mora em Capela, e jogador lateral direito Adeildo, e depois até jogou no CSA, nesse jogo que eu lhe falei, de 2004 com o Penedense, ele estava no CSA. O que o Gilson lembra deste jogo? Primeiro tempo fez 2 gols, estava alegre no intervalo, segundo tempo esse lance fatídico. Como foi esse lance, Gilson? O que é que você lembra desta partida e desse lance? Que fratura foi essa que você sofreu exatamente? Infelizmente, eu lembro bem desse lance, foi o jogador do Capela não teve influência nenhuma na contusão, porque meu pé prendeu na grama, né, que o Repelé tinha uma grama mais fofa, então ele prendeu e acabou tendo essa fissura. Eu tive uma fissura na tíbia, que não chegou a ter uma fratura, só uma fissura, mas também é devido a, acho que hoje em dia, se tivesse a infraestrutura que tem hoje em dia, eu teria retornado antes a atuar. Mas me prejudicou bastante, né, porque eu fiquei bastante tempo parado, e graças a Deus eu consegui, né, retornar no último jogo contra o CRB, mas eu tenho certeza que eu ainda teria feito muitos gols se eu tivesse dado continuidade sem essa lesão. E teve um joguinho bom que, se você tivesse, o CSA ganhou de 9-0, né, do 7 de setembro. Ricardo Dias fez 4 gols, você estava contundido. Agora, Gilson, durante o período que você esteve fora, eu sei que é chato, jogador, você que gosta de estar em campo, lutando, fazendo gols, você terminou ficando fora. E nesse período em que você esteve fora, não sei se você estivesse em campo, a história seria outra. Aconteceu um jogo que acabou com o CSA. Fala em campeonato, CSA e CRB já se enfrentaram neste campeonato 4 vezes, 2 empates. Olha o Gunga, lá vai Gunga, deu toque pro Michel e o gol! Gol!
sempre, sempre, sempre. Um golaço! Um golaço do Roberto Michele, depois de jogada do Gunga. Cai de 5 o CSA no Trapichão. 5-1 CRB. Roberto Michele, de novo, bota um sorriso enorme no torcedor regatiano. Goleada histórica no Trapichão. Torcedor do CSA já vai embora. O torcedor azulino não acredita no que vê. Ao 41, Roberto Michele faz 5-1. Gilson, se você estivesse em campo seria diferente. Como o Gilson fora do campo viu esse 5-1? Você estava no estádio, estava em casa? Onde estava o Gilson no dia e durante esse jogo aí que o CRB aplicou no CSA a maior goleada da história do Rei Pelé no Clássico das Multidões, né, Gilson? Eu estava assistindo, né, o jogo no estádio. Claro que a gente fica triste, mas sabe que no futebol às vezes acontece esse tipo de resultado. Claro que as consequências por você perder o seu maior rival de goleada, ela acaba vindo, mas serviu também para a gente se unir mais, para a gente saber que a gente tinha que melhorar em alguns setores, algumas situações, mas isso pode ter certeza que essa goleada nos deu mais força para a gente almejar o título, que sempre foi isso que a gente queria. Muito bem, Gilson, eu lhe perguntei como você recebeu a queda do CSA, aquele momento, digamos, negativo do CSA, o rebaixamento de 2003, e do outro lado, do lado positivo, como é que o Gilson veio hoje, o CSA na Série B, o Gilson vem acompanhando o CSA na Série D, passou para C, da C tá na B, e é o vice-líder, como é que o Gilson vem acompanhando o CSA? Eu venho acompanhando com bastante felicidade, sempre torcendo para o CSA, e também o que dá para a gente perceber é que o CSA fora de campo está bem organizado, e quando isso acontece dentro de campo os resultados vêm e acontecem também. Então eu percebo que o CSA ele tem grande chance de subir para a primeira divisão e permanecer, porque as pessoas que estão cuidando do CSA estão com bastante organização e as contratações estão sendo bem feitas. Tem jogadores de expressão que estão querendo jogar no CSA, isso é importante, e eu estou vendo com muita felicidade esse grande crescimento do CSA no cenário nacional. Muito bem, Gilson, na época eu trabalhava na Rádio Progresso, na época que você jogou aqui, eu era plantão esportivo, eu não ia aos estádios, mas eu estava sempre lá no estúdio, ouvindo as entrevistas e tal, e vez por outra, né, como hoje, que o jogador, só um jogador que fala, às vezes ele é até orientado no que vai falar, há um controle, eu digo que é tipo uma censura que há hoje em dia no futebol. Mas antigamente não, o jogador falava à vontade, dava entrevista, e eu via direto entrevistas, várias vezes, jogador do CSA reclamando de pagamento, de dinheiro e tal. Eu acho até que houve uma união do grupo, que às vezes um problema desse financeiro, se o grupo sentir, o campeonato vai embora. Mas se o grupo se unir, vamos jogar, vamos ser campeão, deixa essa questão de dinheiro pra lá. Inclusive tem uma entrevista sua em agosto de 96, esse som não acho que está muito bom, mas dá para entender que o Gilson inclusive fala de alguma coisa para receber. Vamos ouvir aí esse áudio aí, em agosto de 96. Foi mantida, estão mutados e eu fiquei muito satisfeito. A 8. Ô Gilson, e com relação a você tem interesse de permanecer aqui no CSA, tem contrato até dezembro, mas há essa motivação, esse interesse de permanecer aqui no clube? Não, o CSA foi me recebeu de braços abertos, né? Claro que existe ainda alguma tendência financeira que já faz alguns meses que o pessoal está devendo, e até agora não resolveu. Eu acho que tem que haver essa resolução para que a gente possa estar tranquilo fora de campo, porque eu sou um jogador que foi o primeiro a chegar aqui e até agora não resolveram. E os jogadores que chegaram há pouco tempo já estão todos praticamente resolvidos. Muito bem, Gilson, você acho que deu para entender, você fala que tem pena. Isso aí foi, sabe, Gilson, depois do campeonato, entre o campeonato alagoano e a Série C. E você deu tudo, teve até a fratura, quase uma fratura, fez 20 gols. E aqui, nesse período entre o alagoano e o início da Série C, não só você, vários jogadores deram entrevista com pendências, tal. Você até fala aí que
Você foi o primeiro a chegar e não tinha recebido, e outros que vieram já receberam. 22 anos depois, Gilson, foi tudo quitado, você saiu daqui ok com o CSA. E esses momentos, Gilson, vocês se uniram porque a gente ouvia lá as entrevistas, havia, vez por outro, jogador botava a boca no trombone. Mesmo assim, vocês foram campeões. Houve uma união, Gilson, e vocês esqueceram essa parte financeira e tudo foi solucionado antes de você sair daqui de Alagoas? Infelizmente, problema financeiro a gente teve, sim, mas a gente também tinha consciência que para a gente poder solucionar e receber o que a gente tinha direito, a gente tinha que estar bem dentro de campo. Então, a gente, estando bem dentro de campo, a gente conseguiria cobrar o que o CSA devia para a gente. Quando eu saí daí, do CSA, claro que ficou uma pendência, mas também acho que pelo carinho que eu tinha pela torcida, pelo CSA, e eu também, como eu era vinculado à equipe do Nacional, que era uma equipe estruturada, e tinha um vice-presidente, ele conversou comigo, deixei tudo para lá, e ele acabou como assumindo, né? Todo, como ele que me mandou para o CSA, que me indicou, ele acabou assumindo toda a pendência. Eu recebi da parte do Nacional, né? Uma remuneração devido a essa pendência que ficou do CSA, mas isso aí não afetou em nada a imagem ou o que eu penso do CSA. É o que eu falo, os dirigentes passam, o público fica, e tenho certeza que agora o CSA está bem melhor estruturado e esse tipo de coisa não acontece mais. Muito bem, Gilson, você fez 20 gols no Alagoano, mas na Série C, verificando aqui as anotações, você fez um gol no Galícia, né, lá no estado de Pituaçu, o CSA ganhou por 2-1, fez um gol no Porto, em Caruaru, o CSA perdeu por 3-1, só 2 gols. O que aconteceu na Série C, Gilson? Você não foi tão efetivo assim como foi no Alagoano? Os adversários eram mais difíceis, ou o que houve exatamente? Na Série C, o Gilson não foi assim tão matador como foi no Alagoano. Houve também uma mudança na equipe, né? Alguns jogadores não permaneceram e também eu acho que a parte fora de campo afetou um pouco, né? Fora de campo que eu falo, a gente se preparar mais fisicamente, né? E eu acho que afetou. E infelizmente a gente estava com o intuito de subir, né, no cenário nacional, mas também acho que tudo assim, tanto da parte profissional dos jogadores como da parte da diretoria, a gente não fez o que seria necessário para poder fazer uma boa campanha. Gilson, no dia 26 de setembro de 96, CSA teve um jogo aqui com Galícia, que é um recorde até hoje, a maior goleada que uma equipe alagoana já aplicou em Brasileiro. O CSA ganhou de 7-0 do Galícia. Vendo aqui a escalação: Filho, Erli, depois Abimael, Fabinho, depois Pedrinho, Silvio Paulista e Wilmes, Bel, depois Osés, Joécio, Carlinhos Marechal e Otávio, Gilson e Luiz Carlos. Você jogou os 90 minutos, Gilson. O Joécio fez 1-0, Luiz Carlos 2, Joécio fez o terceiro, Wilmes o quarto, Silvio Paulista o quinto, de novo o Silvio o sexto, Joécio o sétimo. O que aconteceu nesse jogo, Gilson? Que você não fez nenhum. Você deu passo para os outros, não marcou, não teve chance. O que é que você lembra desse jogo? Que é um jogo histórico, a maior goleada da história de um clube alagoano em Brasileiro. 7-0 no Galícia. Você jogou os 90 minutos e deu uma do Gabriel Jesus na Copa, Gilson. O que foi que aconteceu que você não marcou neste jogo? Verdade. Então, a equipe, às vezes a gente acontece com o atacante, né? Mas eu acho que o mais importante é que a gente batalhou, lutou, conseguiu ajudar os companheiros para cultivar os gols, né? Mas acontece, isso aí no futebol, a gente tem que estar preparado para essas situações, ter uma cabeça boa, que isso aí são coisas que acontecem no futebol e não pode nos abalar. Muito bem. Ô Gilson, entre os muitos assuntos que envolveram você, a maioria positivos com gols, eu me lembro na rádio, Prontão lá, e deu muito o que falar. O CSA, depois desse jogo dos 7-0, jogou em Feira de Santana com o Fluminense, ganhou de 2-0. E não é como hoje, que a internet sai tudo certinho, não.
Naquela época, um falava aqui, um falava ali, e as informações aqui depois do jogo, alguns jogadores, entre eles você, foram para uma festa, e chegaram de madrugada, e chegaram alterados, um bocado de coisa. E o Carlinhos Marechal, na época, ele deu uma entrevista explicando, deixa eu trazer o que disse o Carlinhos Marechal. Olha, eu não estou entrando no mérito da imprensa ter divulgado, chegamos 4 horas. Se chegou até a imprensa esse horário, foi porque alguém que estava lá transmitiu para o Roberto não se encontrar. Canal Futebol Alagoano para sempre. Do horário. Nós chegamos aproximadamente 2h30 no hotel. Isso já foi esclarecido justamente nessa reunião que tivemos há poucos minutos atrás, junto com a diretoria. Então nós estamos aqui esclarecendo para que não fique um negócio mal visto, até para nós mesmos, no nosso relacionamento dia a dia com nossa esposa, que nós teríamos saído, teríamos bagunçado, teria tido bebedeira. Não, nós ficamos lá, porque estava tendo show, estava tendo exposição, e nós ficamos lá e excedemos no horário, mas tinha conhecimento da comissão que nós iríamos ficar. O que ocorreu foi que foi interpretado de maneira diferente por algumas pessoas, mas já foi esclarecido e nós vamos continuar nosso trabalho independente do que aconteceu. Nós queremos levar o CSA ao melhor lugar possível na competição. Na época, Gilson, as rádios massacraram vocês, mas a rádio, modéstia à parte, do Trabalhava Progresso, era bem responsável, e o Oswaldo Barbosa, que era do rapaz que apresentava o programa, hoje ele está numa rádio de Arapiraca, ele lhe entrevistou, foi a única rádio que ligou para você até falou isso, foi a única rádio, e o Oswaldo explicou bem. Eu vou colocar a pergunta que o Oswaldo lhe fez na época, e você vai responder agora, né? O Oswaldo explicou tudo, vamos ouvir o Oswaldo Barbosa. Estou na linha com o centroavante do Centro Esportivo Alagoano, que após a viagem, após essa atitude tomada pela diretoria do CSA, o Gilson ainda não apareceu no Mutange. E como a gente já ouviu o lado da diretoria, como a gente já ouviu o lado de alguns jogadores, a gente agora vai ter que ouvir também o lado do Gilson. Primeiro querendo saber dele se realmente ele chegou às 4 horas da manhã, o que é que aconteceu de tão grave assim, principalmente com você, Gilson, para que você fosse o mais penalizado disso tudo. Boa tarde. Boa tarde. É muito prazer, né, que eu falo na Rádio Progresso, que foi o meio de comunicação, a rádio que aconteceu todo esse problema, é a única rádio que entrou em contato comigo, realmente para saber o meu argumento. Realmente o que aconteceu, claro que nós atletas que... Muito bem, você começou a responder, Gilson, mas o Oswaldo explicou certinho. Deixa eu trazer na parte que ele explica essa aqui, Campinho, não me enganei, essa agora, que o Oswaldo Barbosa explica certinho o que houve, né? O que eles me passaram foi o seguinte: acabou o jogo domingo, depois da partida contra a equipe do Fluminense, estava acontecendo uma exposição de animais lá no Parque Pecuário de Feira de Santana, que vocês jogadores, todos os jogadores foram assistir a essa exposição. E quando deu meia-noite, como foi o prazo estabelecido para retornar ao hotel, você e o Carlinhos Marechal procuraram eu e pediram para ficar mais um pouco lá, que depois vocês retornariam ao hotel de táxis, de ônibus, enfim, vocês depois retornariam ao hotel. E segundo os jogadores me passaram, o Peu ficou calado, nem disse que sim, nem disse que não. E depois então que vocês retornaram ao hotel, surgiu tudo isso. Foi assim realmente? Muito bem, Gilson. O fato na época deu o que falar, Gilson. O que o Gilson diria hoje? Foi isso mesmo que o Oswaldo narrou, o ocorrido, Gilson? Realmente houve assim, a gente extrapolou no horário, mas quem era o responsável, né, o treinador Peu, ele estava ciente. Também não era para ter essa repercussão toda que teve, né, porque acho que vazou, mas não era para ter essa repercussão. Mas tanto é que no jogo seguinte contra o Galícia, a gente ganhou lá do Galícia e jogamos bem, então não era para ter essa repercussão, mas teve. Eu fiquei ciente do que a diretoria iria tomar uma posição, foi quando eu estava no FED, que onde tocou lá o interfone, queriam falar comigo um diretor que eu não lembro agora quem foi, que disse que ia rescindir meu contrato, que veio com a rescisão. Eu falei, não vou rescindir aqui, eu assinei, fui no escritório, eu vou e converso com os diretores e rescindo sem problema e volto para São Paulo. Mas sendo que, devido à repercussão, quando a gente chegou no Mutange, tinha vários torcedores, os torcedores pedindo para minha permanência, né? E eu acho que a diretoria, ela, vamos dizer, num vocabulário do futebol, ela pipocou, porque ela viu que teve uma repercussão negativa para ela, que a torcida não estava concordando com o que eles queriam fazer, e acabou a gente entrando no acordo e eu permaneci. Mas realmente a repercussão não foi tão grave, a repercussão foi
grande, mas a gente também não fez nada grave que poderia ter ocasionado tudo o que aconteceu naquela época. Claro, houve uma falha dos jogadores, mas seria tudo contornado com conversa, entendeu? Poderia até haver uma punição, mas como a diretoria estava devendo pra gente, ela achou melhor, mas não houve essa decisão. Gilson, já vi muitos jogadores queridos aqui pela torcida, mas acho que você foi um dos mais queridos. O que prova isso foi justamente esse episódio. Houve uma mobilização da torcida, ninguém queria a sua saída. Você foi o artilheiro do campeonato, você que era uma esperança também na Série C. E teve um momento, no dia 7 de setembro, o CSA fez um amistoso com o Campinense, inclusive a reabertura do Mutange, e foi justamente na volta. Vocês jogaram lá com o Fluminense, aconteceu esse caso em Feira de Santana, de lá vocês foram para Salvador, você fez até um gol, ganharam 2-1 do Galícia, aí na volta, o jogo do Galícia foi dia 4. Dia 7 de setembro, a reabertura do Mutange, um amistoso com o Campinense, e nesse jogo foi que a torcida pressionou. Colocaram os dirigentes na parede, trazer um áudio interessante desse dia aqui. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. Fico emocionado, né? Porque essa torcida, ela sempre nos incentivou, sempre nos deu apoio. E isso é importante para que o profissional entre dentro de campo e dê tudo de si. E a única retribuição que eu tenho de dar para essa torcida é fazendo gol. Graças a Deus que a gente conversou, nós conversamos, chegamos a um acordo, né? E ficou tudo certo. E já a partir de segunda-feira eu estou retornando. Canal Futebol Alagoano para sempre, 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 sempre. Você lembra desse dia, Gilson, no Mutange, que a torcida praticamente colocou você nas costas lá e você deu entrevista falando da sua volta? O que o Gilson lembra desse 7 de setembro lá no Mutange, Gilson? Lembro sim, eu lembro como fosse hoje. É muito gratificante, né? A gente se emociona porque o torcedor, ele não é burro, ele sabe, aqueles jogadores que se dedicam quando vestem a camisa do seu clube. E isso a gente fazia, né? Mesmo com os problemas da condição que a gente tinha em termos financeiros, a gente sempre correu, lutou, muita garra. Então o torcedor, ele sabe, ele reconhece. E esse dia aí foi a prova que realmente tudo aquilo que eu tinha feito durante o campeonato do ano e a minha performance era reconhecido pela torcida, e isso aí me emociona bastante, me deixa muito feliz, e sempre serei um torcedor do CSA em qualquer momento. Muito bem, mais 5 minutinhos, a gente libera o Gilson. Ô Gilson, eu sou também, além de plantão, sou um historiador, pesquisador de futebol, a gente procura registrar tudo. E o que vai... A história vai passando no dia a dia, tem coisas que a gente não consegue definir exatamente o que aconteceu. Aí eu anoto, registro e digo, um dia a gente tenta descobrir se isso foi verdade ou não, que sempre tem alguém que conhece a história. Em 96, Gilson, 2 dias antes da decisão do Campeonato Alagoano, o presidente Euclides Melo, né, do CSA, ele deu várias entrevistas dizendo assim: CSA é campeão, eu garanto que o CSA é campeão, o CSA já é campeão. E eu não entendi bem por que ele está dizendo que o CSA já é campeão. Ninguém entendeu se ainda vai jogar como se ele soubesse alguma coisa que ninguém sabia. E aí no intervalo do jogo, não sei se você tomou conhecimento, mas no intervalo do jogo, aí ele procurou a imprensa para dizer que o CSA já era campeão. No intervalo do jogo, o jogo ainda estava 0-0. Vamos ouvir aqui o que disse o Euclides. Valeu então. Quero saber aqui, ó, Função. Jogador do Clube de Regatas Brasil, uma denúncia. Tem jogador irregular na Série B, Euclides? Ia sair como campeão. Está aqui porque nós dizíamos isso. Está aqui as súmulas dos jogos. E agora, inclusive, trouxemos, fizemos questão de tirar xerox.
E maior esclarecimento, o nosso supervisor. Cartão amarelo. Jael. Tá aqui, vocês vão ter uma oportunidade, eu vou deixar uma cópia para cada um e vocês acompanham da maneira que vocês acharem melhor. Então, ouvi aqui o Agildo, tem jogador irregular no CRB, Agildo? Realmente, nós fizemos um trabalho de pesquisa e chegamos à conclusão que o Jael está jogando hoje com o terceiro cartão amarelo. Canal Futebol Alagoano para sempre. Muito bem, no intervalo do jogo veio isso aí. Aí, Gilson, eu lhe pergunto, vocês jogadores tinham conhecimento disso? Eu, dias antes, já dizia que você era campeão. Aí ninguém entendia por quê. Aí chega no intervalo do jogo, ele apresenta documentos que o CRB, o Jaelson tinha 3 cartões, nem precisou disso, você até ganhou o jogo, não foi preciso, mas vocês jogadores, os dirigentes, antes do jogo, informaram a vocês isso, olha, fiquem tranquilos, o CSA já é campeão, o CRB está com o jogador regular, ou vocês não sabiam nada disso, hein, Gilson? Não, a gente não sabia nada, eles não passaram nada pra gente, a gente queria ganhar o título dentro de campo, como a gente ganhou dentro de campo, e essa parte burocrática cabe à diretoria, mas a gente não estava ciente de nada do que estava acontecendo em termos de irregularidades, mas isso aí até é novidade para mim, porque eu não estava sabendo de nada assim, em termos desse tipo de entrevista ou irregularidade da equipe do CRB. Muito bem, Gilson, foi artilheiro do Campeonato Alagoano, trazer esse áudio aí. Bom, colocou o áudio aí. E aqui o Raimundo Tavares que vai fazer entrega ao artilheiro do campeonato. Então esse troféu tem uma importância muito grande, porque leva o nome do José Fábio da Silva, um atleta profissional como você, que prematuramente nos deixou. E foi também um grande artilheiro aqui em Alagoas. Então meus parabéns em nome da federação e de todos que compõem aquela federação. Eu agradeço, né? Porque isso é um incentivo. Desde que eu cheguei aqui em Alagoas, mesmo não sendo conhecido por todos, eu disse que eu iria ser artilheiro e campeão, e graças a Deus eu consegui. Gilson, você dedica esse título a alguém? Foi uma recordação que o jogador CRB, ele quis, né, antes do jogo ele já tinha falado para trocar. Nada mais justo que ele é um atleta profissional também, mas o título é nosso. Gilson, você dedica esse título a alguém? Eu dedico a minha esposa e a minha filha, porque são duas pessoas que, quando eu estava numa situação difícil, que era na contusão, elas foram que me deram mais apoio, são as pessoas que eu mais amo e que eu esse título são para elas. Vai pra galera então levar o troféu de artilheiro do campeonato. Gilson, 20 gols na competição e a torcida do CSA não deixa o estádio Rei Pelé. Faz a festa, é campeão, grita muito o Rei Pelé, em azul e branco, Cristiano. Muito bem, Gilson, como foi esse momento, Gilson, final aí no campeonato, você recebeu o troféu? Esse troféu, hein, Gilson, está guardado até hoje, esse troféu de artilheiro do Alagoano 96? Tá sim, tá guardado, e assim, é um momento assim único, né, porque independente de onde você joga, o estado, o time, você ganhar um título é muito importante, você ficar marcado na história desse clube ainda mais. Então eu lembro como fosse hoje, né? Porque a minha luta para voltar, que não seria muito justo eu não participar do último jogo, pois a trajetória foi grande, né? Para a gente chegar à artilharia e também ao título. Então eu queria muito participar desse último jogo para concretizar tudo aquilo que a gente estava em busca, ainda mais em cima do CRB, né, gente? Exato. Ô Gilson, nesse jogo final você não estava 100%, não estava se recuperando, porque você foi substituído pelo Ronaldo e, curiosamente, o Ronaldo fez o gol do título. Você saiu por questões físicas, foi uma questão técnica, você estava sem condições, apenas jogou para fazer parte do último jogo, se bem que era um jogo decisivo, havia um risco aí do CRB ganhar e ser campeão. Você foi substituído por que motivo, Gilson, pelo Ronaldo? Fisicamente eu não estava em perfeitas condições, né? Mas o Roberval Davino conversou comigo e me colocou à disposição, né, para mim estar jogando até onde eu aguentaria. Então, acho que foi mais assim, pela experiência dele, que ele viu que eu estava confiante, estava pronto para jogar, e tinha também um jogador 100% no banco, onde entrou e colaborou muito. Ô Gilson, depois que você deixou o CSA,
Você voltou a Alagoas alguma vez para jogar ou para passear, para rever o pessoal, ou você nunca mais voltou a Alagoas nesses 22 anos, Gilson? Não, nunca mais voltei. Os contatos que eu tenho assim com os ex-jogadores que jogaram comigo é através das redes sociais mesmo, mas pretendo um dia em férias, né, voltar, rever os amigos, também assistir um jogo especial vivo aí. Então eu pretendo sim voltar. Tenho certeza que esse vai ser logo. Eu vou retornar a Maceió, porque é uma cidade que eu tenho boas recordações e pretendo um dia voltar para rever os amigos. O que representou o CSA? Como o Gilson definiria o CSA na sua carreira profissional, Gilson? Foi muito importante. Foi um time onde, queira ou não queira, consolidou meu trajeto profissional. É onde eu tive o contato com um dos melhores amigos meus, que foi o Vaidec, né? Onde me ajudou também na sequência da carreira, onde me levou para Portugal, me levou para Madureira. Então, eu acho que o CSA foi um trampolim muito importante para eu profissionalmente crescer. Muito bem, Gilson, para encerrar, me diga uma coisa. No momento que você encerrou a carreira, todo jogador começa a jogar, ele pensa um dia, né, chegar nas grandes equipes, ganhar muito dinheiro, enfim, sair realizado financeiramente também. No dia que você encerrou sua carreira, você encerrei hoje minha carreira, você fez o balanço, olhou para trás, fez o seu balanço, a carreira foi positiva ou negativa? O Gilson de repente se arrependeu, puxa vida, se não tivesse sido jogador, se tivesse sido outra coisa, estaria melhor, ou encerrou a carreira, estava bem, eu tenho 2 fazendas, tenho 3 apartamentos, tenho 12 milhões no banco. Se bem que você jogou numa época, Gilson, hoje em dia, um jogador fizer 20 gols no campeonato, ele está rico, porque hoje o atleta faz 4, 5, 6. Hoje em dia, qualquer jogador aqui no Serviço SA, tem muitos jogadores que ganham 20 ou 25 mil. Naquela época não se ganhava isso. Você acha que jogou na época errada, e no momento do encerramento da carreira, seu balanço, você de repente, puxa vida, rapaz, joguei tantos anos, não foi aquilo que eu pensava. Como foi esse balanço que o Gilson, que todo jogador faz, né, ao encerramento da carreira? Como foi o seu, Gilson, no momento que você encerrou a carreira? Claro que a gente, quando encerra a carreira, a gente pensa em tudo aquilo que a gente fez, né, de certo e de errado. Infelizmente, na nossa época, a gente não tinha toda essa infraestrutura que tem hoje, como você disse. Na minha época, eu fazendo 20 gols, com certeza seria melhor para mim estar sendo encaminhado para alguma grande equipe, porque hoje em dia qualquer jogador que faz 4, 5 gols já são bem reconhecidos. Mas o meu final de carreira foi bom, eu terminei em Portugal. Claro que a gente financeiramente não fica totalmente estabilizado, mas através das amizades, através da sua humildade, do respeito que você conquista durante essa trajetória no futebol, você consegue também abrir outras portas. E graças a Deus hoje estou estabilizado com a minha família, tenho minha casa, tenho minha profissão, que é uma excelente profissão, entendeu? Então hoje em dia não me arrependo daquilo que eu fiz no futebol. O futebol me trouxe grandes alegrias, grandes conhecimentos, e eu não me arrependo. E foi bom, o futebol para mim foi excelente, porque eu sempre fui uma pessoa humilde, uma pessoa que respeitava todos, e através disso eu conquistei muitas amizades também. Muito bem, Gilson, olha, foi um prazer ter falado com você. Tenha certeza que você escreveu seu nome na história do CSA, na história do futebol de Alagoas, não só por ter sido artilheiro, né, do campeonato, mas pelo que você fez de dedicação pelo CSA. Até hoje a torcida lembra, a gente aqui todo domingo entrevista um jogador e os torcedores mandam sugestões, e o seu nome era um dos mais citados, todo mundo querendo saber onde andava o Gilson, artilheiro eletrônico. E 22 anos depois a gente localiza você, artilheiro do campeonato alagoano de 96, um dos principais responsáveis pelo aquele título, evitando o bi do CRB, que começou inclusive uma caminhada. O CSA terminou sendo tetracampeão. O primeiro passo foi esse campeonato e você foi uma figura importantíssima. Quero agradecer pela entrevista, e tenho a certeza que você estará aqui para sempre no coração de todos os azulinos. Eu que agradeço, né, Walter?
essa homenagem, parabenizar você por a iniciativa de valorizar e lembrar dos ex-jogadores, porque o futebol alagoano, o futebol brasileiro, é o que é hoje devido ao passado. Eu deixo aí meu carinho especial à torcida CSA e tenho certeza que o CSA ano que vem estará na primeira divisão e sempre proteger o CSA, entendeu? E deixo um abraço aí a todos os ex-jogadores que jogaram comigo, um abraço. Muito bem, abração, boa tarde, aí gente, ouvimos o Gilson.